da química, as ligações podem ser classificadas como iônicas, covalentes e metálicas, cada uma com características específicas. Enquanto as ligações iônicas são formadas pela transferência de elétrons entre átomos, resultando em íons que se atraem por forças eletrostáticas, as ligações covalentes envolvem compartilhamento de pares de elétrons entre átomos. Já as ligações metálicas são caracterizadas pela nuvem de elétrons que se movem livremente entre os átomos metálicos. Dado esse panorama, assinale a alternativa que corretamente descreve a relação entre a força de ligação e a estrutura do material formado. Então, uma questão de ligações químicas envolvendo as características dos materiais em função do tipo de ligação. Letra A. A presença de ligações metálicas em um material confere a ele propriedades como condutividade elétrica e maleabilidade, devido à mobilidade dos elétrons de valência. Acabou a questão. Como ele está pedindo a correta, resposta letra A. A ligação metálica ela ocorre entre átomos de metais, sendo que esta seria a representação microscópica para uma ligação metálica. Então a gente tem diversos átomos de um metal, e aí lembrar que os metais têm um raio atômico grande, automaticamente eles vão apresentar uma baixa energia de ionização. Isso quer dizer que o metal perde elétron com facilidade. Ou seja, desses átomos metálicos que estão aqui, pode acontecer, percebe que eu estou pegando aleatoriamente, um ou outro átomo metálico acabar perdendo o seu elétron. Só que o elétron ele não sai voando do átomo. Então a gente diz que esse elétron ele fica semilivre aqui na superfície do material. E aí esse elétron semilivre que está aqui, ele pode se movimentar pelo corpo do material, e isso faz com que os materiais metálicos apresentem condutividade elétrica, e sim, justamente também a questão da maleabilidade, né? Porque lembra que os compostos iônicos eles são quebradiços porque eles são formados por cátions e ânions. Existe uma alternância entre cargas positivas e cargas negativas. E por que os materiais iônicos são quebradiços? Se eu aplicar uma força aqui, uma tração e tentar entortar, dobrar o material iônico, eu posso acabar fazendo com que cargas negativas fiquem de frente com cargas negativas e positivas com cargas positivas. Por exemplo, olha, se eu aplicar uma força ali, pode acontecer de acidentalmente acontecer isso daqui, olha, cátion, ânion, cátion. E aí ocorre uma deslocalização das cargas, aí eu acabo ficando com algo desse tipo, olha. Aí você percebe que aqui acabou ficando um negativo de frente com o negativo, deixa eu te marcar aqui, olha. Negativo com negativo e positivo com positivo. E é isso que faz com que o material iônico se quebre. É por isso que o osso, que é formado por fosfato de cálcio, que é um material iônico, é quebradiço. O mármore é quebradiço. O gesso é quebradiço. Já os materiais metálicos, eles são maleáveis. Eu acabo tendo aqui, olha, duas cargas de mesmo sinal, positivo com positivo. Porém, esses cátions estão mergulhados num mar de elétrons. E esse mar de elétrons, ou essa nuvem de elétrons que ele citou no texto, é como se ela evitasse essa repulsão aqui, fazendo com que o material metálico seja maleável, tá? Então, a A já está certa, mas vamos analisar as outras. Letra B. Os compostos formados por ligações iônicas sempre, cuidado, hein, sempre apresentam altas temperaturas de fusão e não conduzem corrente elétrica em estado sólido. Esse sempre aqui a gente já assusta, né? E na verdade, né, a gente aprende que os materiais iônicos apresentam altas temperaturas de fusão e ebulição, todos tendem a ser sólidos à temperatura ambiente, só que a gente tem exemplos de materiais que não são sólidos. É lógico que são poucos, né, porque de um modo geral a ligação iônica, os compostos iônicos tendem a ser sólidos. Mas um excelente exemplo para material iônico que não é sólido e não tem alta temperatura de fusão,
uma vez que na temperatura ambiente ele já é líquido, são os detergentes. Os detergentes são sais de ácidos sulfônicos ou ácidos sulfurados. E aí a presença das ramificações na cadeia carbônica faz com que esse material seja líquido, tá? Então, só uma dica também, questão de prova, concurso, tomar cuidado com o sempre que está aqui. Letra C. As ligações covalentes não polares, ou seja, apolares, compartilham os elétrons de forma igual entre os átomos. Por exemplo, numa molécula de Cl2, eu tenho aqui 2 átomos de cloro ligados por ligação covalente. Esta ligação covalente ela é apolar ou não polar. Então, o compartilhamento, né, essas ligações compartilham os elétrons de forma igual entre os átomos, tornando sempre substâncias sólidas. O Cl2 já é um ótimo exemplo, que é um gás, né? Então, não tem nada a ver essa questão do sólido. E letra D, a força de ligação iônica é sempre superior à força de ligação covalente. Então, o sempre ali está errado. Inclusive, geralmente a ligação covalente ela é mais forte que a iônica, uma vez que ela é uma ligação de natureza química, que a gente diz que ela se dá pela interpenetração de orbitais. Já a ligação iônica é uma ligação de natureza física, eletrostática, tá? Então a ligação iônica, a ligação covalente, geralmente, ela é mais forte que a ligação iônica, tá? Então só para confirmar que a resposta é letra A.